Estou aqui procurando a Kelly. Olá, boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter uma live aqui, vai ser um bate-papo com a Kelly, da Jujuba Quitebook. A Kelly é mãe, fisioterapeuta, é artesã também. Oi, Mayara. Oi, Kelly. Kelly, você já tá aí? Deixa eu ver. Tô mandando o compartilhamento para você. Vê se foi. Oi, Mayara, boa noite. Bem-vinda. Ai, tá ao contrário. A pessoa não sabe, tá vendo? Olha, o pessoal do PJ Tomar chegou também. Você tá me ouvindo bem, querida? Tudo bem, sim, e você? Tudo bem. Eu tô com um pouco de eco aqui do meu próprio som. Eu vou abaixar um Não pouquinho o sei se volume, é o porque deve seu ou ser se que eu é o sem meu. fone. Bom, vamos ver. Acho que é porque o meu volume estava muito alto. Eu vou falar alguma coisa. Agora melhorou. Lá. Melhorou. O pessoal que tá aí, tá chegando, vocês estão me ouvindo com eco também ou só eu? Oi, Dani. Mayara Brinquedos também entrou. Dedinhos Curiosos, da Rô. Ofereces da Cio, Marta. Boa noite, todo mundo. Ai, Kelly, que emoção! Eu ia falar, hoje eu tô como convidada aqui, então eu não vou falar muito. Eu, eu nem botei filtro, eu adoro os filtros, né? Mas não tô botando na live porque às vezes fica falhando, né? A última que eu fiz, pelo menos, aconteceu isso. Ficou o som em um tempo e a minha imagem em outro, na hora que eu publiquei. Nossa, não Aquela sei. que tá lá no O YouTube. meu aqui, se ela não vai ter jeito, porque, ó, banho tomado, cara lavada, vai ter que ser com filtro. Não, mas Eu ainda esse ia aí. brincar, né? Que ainda bem que é pelo Instagram. O bom do Instagram, quando faz só pelo Instagram, é isso, que dá pra usar o filtro e não precisa nem se preparar tanto antes. Ai, eu não uso maquiagem, né? Eu sempre vivo de cara lavada. Então, minha make sempre é só nos filtros. Deixa eu ver então se eu ponho algum. Se der bug, aí a gente. Vai ficar bonita também, então, né, gente? Hum. Tô com um visitante ilustre hoje. Mas então, acho que já dá pra gente ir começando. Ai, Nova! Sim, vamos começar. Temos muita coisa para falar hoje, né? É. Bom, boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Eu sou Estela Tomás, sou bióloga, sou artesã, sou empreendedora socioambiental. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, recebendo a Kelly, que é uma querida. E a gente vai falar de um assunto que a gente gosta demais, né? Que são brinquedos artesanais e desenvolvimento das crianças, né? Como esse tema é muito amplo, a gente vai tentar focar um pouquinho na questão do desenvolvimento motor, né? E apresentar para vocês, né, como que esse trabalho, né, dos brinquedos artesanais ele é extremamente rico e útil no desenvolvimento, né, das crianças, no dia a dia das famílias, das pessoas que lidam com a infância, né? De certa forma. Então, Kelly, fica à vontade, a palavra é com você. Eu vou me apresentar então, porque tem o público da Estela aí, né? Eu sou Kelly, eu sou fisioterapeuta de formação, sou artesã. Sempre gostei muito de artesanato, mas nunca trabalhei com isso. E de 2 anos e meio para cá eu venho trabalhando com artesanato, com confecção de livros e brinquedos sensoriais. E agora, né, mais recentemente, faz 1 ano e pouquinho, eu venho trabalhando como mentora de artesãs. Então, tenho várias artesãs aí acompanhando a live,
mas o foco principal hoje é a gente falar sobre a importância dos brinquedos no desenvolvimento motor das crianças. A minha experiência com a área pediátrica, assim, vem da época da faculdade. Eu tive uma experiência também com supervisão de estágio, né, na área da pediatria, quando me formei e fui trabalhar, enfim. Mas a gente nunca está totalmente preparada, né? E aí, quando eu tive a Juju, eu tenho uma filha de 4 anos, chama Júlia. Quando eu tive a Juju, esse mundo, assim, despertou em mim um interesse infinitamente maior. Eu comecei a procurar muito por atividades sensoriais mesmo, então, licença maternidade, né? Eu tive o privilégio de ficar 6 meses, 7 meses quase com a minha filha em casa. Então, era muita atividade, assim. Caixa, cama de gato, não sei se vocês conhecem, né? Que você amarra um monte de cordinha para pôr brinquedo. Garrafa sensorial, grudar contact pela casa para colar bolinha. Então, assim, eu vivia atrás de estímulos e coisas para brincar com ela e estimular ela, né? E aí eu me deparei com os livros sensoriais. Na verdade, eu já tinha visto alguma coisa antes dela nascer, mas quando a gente tem um bebê, né, fica tudo mais intenso, assim. E aí eu descobri os livros sensoriais, os brinquedos em feltro, comecei a confeccionar. Comecei a brincar, né, de costurar, porque eu não sabia. Comecei a fazer algumas peças para ela e me apaixonei completamente e vim para esse mundo aí do artesanato de uma forma, né, mais intensa, e agora é o meu mundo. Eu até coloquei lá no meu perfil, né, que eu sou fisioterapeuta, sou mãe, sou apaixonada por desenvolvimento infantil, porque eu acho que esses brinquedos são muito, muito ricos. E nessa época, né, que a gente vive de muita tela, celular, a criança vai ficar assistindo desenho, ficar muito dentro de casa, os pais trabalhando muito fora. Então, acaba tendo menos estímulo motor. E eu acredito muito na necessidade da criança se manter em movimento, né? A Rinalda botou aqui, é mundo apaixonante, de fato, assim. Eu também, eu não tenho filhos criança ainda, humanos, eu tenho filhos de 4 patas, mas durante a minha vida inteira, né, desde pequenininha, eu tive sempre muito contato com crianças, ensinei, né, em escolas, faço muitas atividades com crianças, principalmente nas ações de conscientização ambiental e educação ambiental, que eu não comentei, né, mas eu também faço parte de um projeto, né, aqui na minha região, para quem está aí do outro lado e também não conhece, que chama Projeto Amar, e a gente trabalha muito com ações de sensibilização ambiental. Então, sempre desenvolvi muitas ações com as crianças e fazia muitas oficinas, atividades, criava os próprios brinquedos, os recursos, né, para serem utilizados. Então, sempre fui apaixonada, né? Com o meu irmão, que também nasceu, eu já estava com 19 anos. Então, quando ele nasceu, a gente acaba sendo um pouco mãe também, né? De fazer todas Uhum. aquelas coisas. E minha mãe também teve uma gravidez difícil, enfim. Então, eu fiquei muito responsável por essas questões de trazer esses estímulos, né? Tanto motor, sensorial, e buscando cada vez mais conhecimento para a gente entender um pouco esse universo, né? E direcionar, né? De acordo. E uma das coisas assim que eu acho muito importante a gente trazer aqui é a quantidade, o excesso de estímulos hoje que se tem em muitos brinquedos, né, principalmente brinquedos industrializados, né, em televisões e em brinquedos que brincam sozinhos, cheios de pilha, de sons, e como isso pode, em vez de acrescentar, né, na verdade, criar problemas no desenvolvimento da Uhum. criança. Exatamente. Tem vários tipos de brinquedos, né, que a gente acaba podando um pouquinho a criatividade da criança. Então, por exemplo, uma boneca. Tem linhas que defendem que a boneca, para uma criança bem pequenininha, ela não pode nem ter rosto. Ela não pode ter os olhos, a boquinha ali, porque a criança ela precisa imaginar aquela boneca acordada, dormindo. Então, se você coloca o olho aberto, o olho fechado, aquilo interfere de alguma forma. Então, se você for pegar bonequinhas para bebês, para crianças menores, elas não têm o rosto. Aí, com o tempo, você até pode colocar. Aí você compara com uma boneca industrializada. A gente até ganhou uma que ela chora, ela abre e fecha o olho,
ela fala, às vezes, né, aperta um botão ou outro, ela fala alguma coisa. E o tanto que isso tira a autonomia da criança de inventar, de criar a brincadeira dela. Porque ela vai seguindo ali o que a boneca está falando, o que a boneca está fazendo. Então, às vezes a gente acha, ai, que incrível, a boneca faz tudo. Pois é, a boneca faz tudo, a criança não precisa fazer nada. E isso acontece também com muitos brinquedos, outros brinquedos, né? E assim, hoje uma das coisas que a gente também, desde a questão da pandemia e até antes, né, mas com a pandemia se intensificou, é a questão das crianças ficarem muito em casa, em ambientes fechados, não tem muita a brincadeira na terra, nos ambientes, né, com a natureza, brincadeira de correr, de se movimentar, de mexer, e isso também, né, muda o comportamento da criança, né? Pode trazer consequências como agressividade, ansiedade, né? Insegurança. Então, por isso é tão importante a gente pensar nos brinquedos. Ah, eu vou oferecer um brinquedo para uma criança que eu vou presentear, ou para meu próprio filho. Então, antes de comprar qualquer brinquedo, analisar, né, com senso crítico, quanto que esse brinquedo vai estar trazendo de benefícios, né, para o desenvolvimento, para a aprendizagem do meu filho. Até porque esses brinquedos que fazem muita coisa sozinhos, né, que pisca, toca música e fala e tudo, a criança ela enjoa muito rápido. Então, eu tenho uma experiência para compartilhar até de antes de eu ser mãe, quando eu ia comprar presente para os meus sobrinhos ou presente de algum aniversário de criança. Aí você vai lá na loja de brinquedos e tudo muito caro, né? Então eu olhava lá um bonequinho, era um cachorrinho, porque o meu afilhado na época ele gostava muito de patrulha canina. E aí era o cachorro lá da patrulha canina. Era R$ 130, R$ 150. Aí eu olhava, aí eu, nossa, mas o que esse cachorro faz? A primeira coisa que eu pensava era isso. Eu ficava olhando a caixa, aí eu comparava com o de 250, que realmente se apertava um botão, ele falava alguma coisa, ele acendia, piscava. Aí, nossa, mas esse é cento e tanto, ele não faz nada. E a minha cabeça na época era assim, né? O brinquedo tinha que fazer alguma coisa para ser um brinquedo legal. Hoje eu sei que eu estava completamente equivocada e que não é assim. Então, hoje, depois de buscar mais informações, de ter filha, né, e buscar mais informações, a gente acaba entendendo melhor sobre isso. E você vê que esses brinquedos que acendem muito, tocam música, são músicas estridentes, né, muito alto. Os pais já não gostam, porque a criança fica naquela música lá o dia inteiro se deixar. Mas mesmo a criança, depois de um tempo, ela vai enjoar. E aí a gente esconde a pilha, né? Você fala, ah, acabou a pilha, não tem mais pilha. Que não aguenta mais ouvir a musiquinha do brinquedo. Mas para bebês muito pequenos, para criança pequenininha, por exemplo, recentemente eu vi uma propaganda no Instagram de um caranguejo que ele anda assim para um lado e para o outro. Não sei se vocês já viram esse patrocinado aí. Não conheço o brinquedo, não sei se ele toca, se ele acende, eu sei que ele anda para um lado e para o outro e a propaganda é a criança de barriguinha para baixo, aquele brinquedo vai estimular ela a engatinhar, ir atrás, olhar para um lado, olhar para o outro. Legal? Mas um bebê desse tamanho, de que seja 6 meses, 5 meses, que está de bruço ainda, é um barulho, se for com som, né, é muito alto para o desenvolvimento auditivo dele. Então, legal, a gente ia falar sobre desenvolvimento motor, vai estimular ele a ter controle da cabeça, a virar de um lado para o outro, mas o desenvolvimento auditivo dele vai ficar muito prejudicado, porque é um som muito, muito alto. Nos nossos brinquedos, a gente prioriza aqueles sons sutis, né? Então, um chocalhinho não é aquele chocalho também, né, de grão em lata. É um chocalhinho de semente no plástico, ou botão no plástico, ou então o barulhinho de amassar o plástico, que são bem sutis, mas que vão estimular, né, o desenvolvimento auditivo do bebê. E aí, como você tinha falado, para a gente falar mais sobre o motor, você fazendo esse estímulo sensorial auditivo, você pode trabalhar o movimento, né? Ele vai buscar o som com a cabeça, vai buscar o som com a mãozinha para pegar o objeto. Então, são várias formas de você estimular a criança com os brinquedos, mas não precisa de um barulho estridente como esse. E até porque, assim, o desenvolvimento, né, da criança, do ser humano, né, ele é um desenvolvimento neuropsicomotor, é tudo conectado.
né? Então, a gente está desenvolvendo ali o movimento, desenvolvendo a força, mas também está desenvolvendo muitas questões cognitivas, sensoriais. Então, por isso que é tão rico os brinquedos artesanais, porque neles a gente consegue colocar de forma adequada, claro, quem vai buscar esse estudo, um embasamento, né, para poder produzir, e aí colocar na medida certa, de acordo com o estímulo que você quer proporcionar para aquela criança, né? Para a necessidade que a família tem, que a criança tem, naquela etapa do desenvolvimento e pensando a longo prazo também, né? Uhum. Sim, com certeza. Aí o que você falou aí é muito importante. Quem sabe escolher, né? Quem estuda, quem busca para colocar aquilo de uma forma adequada para a criança. Eu sempre falo que brinquedo não tem idade, que brinquedo é brinquedo, criança gosta de brincar, ponto. Mas existem alguns estímulos melhores, né, para determinadas fases do desenvolvimento da criança. Então, entre fazer um livro em tons pastéis para um recém-nascido e fazer um livro de contrastes, obviamente que o de contraste vai chamar mais atenção. Ah, tá errado eu fazer o em tons pastéis? Não tá errado, mas ele não é tão potente quanto se você fizesse um livro com contraste. Então, você saber isso é importante para você oferecer brinquedos, né, e produtos que realmente estimulam o desenvolvimento da criança e você saber comunicar isso para os seus clientes também, que eu sempre falo. É. E é isso que, nesse questão aí que eu também ia chegar. As pessoas que têm os brinquedos, eu comprei um brinquedo, né? Não é botar na mão da criança e achar que ela vai saber brincar sozinha e fazer tudo de uma vez, né? Então é entender a proposta do recurso. Por exemplo, vai comprar o mesmo brinquedo para um bebê, ele não vai folhear o livro, mas você pode usar o livro para fazer um estímulo, por exemplo, para fortalecer a musculatura do pescoço, ali botar ele de búzios e ficar, né, botando o livro no sentido para ele movimentar a cabecinha, o próprio tapete sensorial, o cubo, que ajuda muito, né, principalmente na Uhum. fase de engatinhar, de estimular aquilo ali. Então, conta pra gente aí, como isso tudo Você é me tão fez, fantástico. você me fez lembrar de uma cliente que me mandou um feedback faz pouco tempo. Ela tem um filho de 3 anos e um recém-nascido. O bebê deve estar com uns 3 meses agora. E ela comprou o Jardim Sensorial e ela me mandou um áudio fascinada, porque assim, o Jardim Sensorial, vocês sabem que eu confeccionei, eu criei do zero, pensando justamente em cada estímulo de cada atividade. E aí foi muito recompensador, assim, ouvir esse áudio, porque eu não falei isso pra ela, eu não falei que eu escolhi as cores a dedo, assim, né, pra colocar no brinquedo. E aí ela me mandou um áudio falando, nossa, a gente acabou de brincar aqui, tava no carro, tava brincando com o livrinho do Jardim Sensorial, e olha só isso, esse livro é fantástico, porque tanto com o bebê, né, que ela estava mostrando pro bebê, mas o bebê pequitico, quanto para o menino de 3 anos, ela falou assim: a gente contou a história do jardim inteiro, a gente falou o nome de todos os animais, a gente encontrou todas as cores, a gente falou todas as cores. Eles moram na França. Ela falou em português, em inglês e em francês. Então, assim, no meu livro não tem português, inglês e francês. Isso depende muito da conexão ali do cuidador, né, com a criança. Como que ele vai guiar a brincadeira, guiar o aprendizado. Mas a gente tem instrumento para potencializar isso. Então, se no seu livro você coloca lá, no seu brinquedo, você coloca todas as cores do arco-íris, uma cor em cada página que seja, você, se pegar um cuidador que está prestando atenção nisso, vai falar, ó, que cor é essa? Ó, que cor é essa? Então já vai trabalhar outras coisas, que nem era o principal objetivo do brinquedo, mas está lá, quando você cria um projeto, né, pensando em todos esses detalhes. E também, quando a gente vai desenvolver, né, um produto, um brinquedo artesanal, a gente pensa toda a questão da segurança, do cuidado, né, para por exemplo, eu não utilizo para menores de 2 anos, né, botões, peças pequenininhas que possam se soltar. Então, eu sempre falo isso. Mas é importante a gente, quanto artesã, né, entender que
não é só colar aquilo ali ou colocar uma peça por cima da outra e tudo mais. Então, a gente precisa, né, fazer o produto pensando na criança, conseguir comunicar como utilizar aquele recurso de inúmeras maneiras, né, para quem vai adquirir, e muitas vezes quem vai adquirir vai presentear. Então, também Uhum, eu gosto de colocar uma cartinha e um comentáriozinho lá explicando um pouco sobre o uhum, livro, o produto que seja, para poder a pessoa saber como utilizar aquele recurso, porque muitas vezes é muito novo, né? Esses uhum, brinquedos sensoriais, integrativos. Então, as pessoas às vezes não sabem exatamente como fazer com um brinquedo, como que brinca, como é que faz, como que eu estimulo isso ou aquilo com o mesmo recurso, como você falou, né? O mesmo livro, uhum, a gente pode abordar inúmeras coisas. Então, essa sim. questão, por exemplo, da textura, a gente pode agregar, né, diferentes texturas, diferentes sons, e na questão motora, né, quanto é essencial desenvolver a motricidade fina, Uhum. né, com esses livros, com esses brinquedos. Então, Você me fez lembrar de duas situações aí, né? Porque volta e meia, quando eu vendo livro, principalmente no começo, quando vendia para alguém que ia presentear outra pessoa, eu monto o planejamento e falo, ó, isso faz isso, isso faz isso, faz isso. Aí teve uma pessoa que até brincou comigo, ela assim, Kelly, o livro vem com um manual? Porque o que que faz, né? O livro faz tanta coisa, ele vem com um manual. Aí eu, olha, ele não vai com manual, mas toda vez que eu finalizo um livro, eu faço um vídeo e eu publico esse vídeo. Ah, você precisa me mandar esse vídeo porque eu preciso mandar para a mãe da criança para ela ver o que que dá isso. para fazer com o livro. E a primeira vez que eu fiz uma atividade da fazendinha, tem vários detalhezinhos, né, na atividade. E aí a fazendinha tem o milho, que você consegue tirar o milho e colocar o milho. É uma peça pequenininha. E eu levo, sempre que eu vou vender para alguém, né, eu levava no meu trabalho para algumas pessoas verem o livro pronto. E tem uma colega minha, uma terapeuta ocupacional, uma amiga minha, que ela adora brincar e mexer nos livros. E aí ela sempre pega, né, com aquele cuidado, aquela delicadeza. Aí ela tira uma coisinha assim, aí ela um botãozinho, né? Ela faz que vai tirar, mas não tira, aí vira a página. Aí eu olho para a cara dela assim, eu falei, tira, abre esse botão, pode puxar, né? Porque nós adultos, a gente poda muito, a gente toma cuidado, né? Ai, será que isso sai? E aí eu vou com aquela delicadeza. A criança não, ela vai puxar, Vai ela vai puxar. arrancar. Então, esse milho, eu morria de medo, assim, eu falava, nossa, vai demorar semanas até a mãe descobrir que o milho sai. Então, não vai descobrir que o milho sai. Aí depois eu falei, quer saber, mas a criança vai, porque a criança explora muito. Então, a forma que ela vai interagir com o livro é completamente diferente da forma que um adulto vai interagir. Então, ela vai descobrir. Né? Acho que tinha até um comentário aqui sobre isso, da Dedinhos Curiosos. Pra mim não tá subindo os comentários. Nossa, tem um monte de coisa aqui embaixo. Vou acenar pra galera que chegou. Tava parado lá em cima. Você quer ler o dela? Pode ler que ainda não consegui Não achou? ver. Ela falou assim, meninas, qual é a melhor maneira de um adulto apresentar o livro sensorial para a criança? Até que ponto nós adultos podemos interagir e o que deixar para ela explorar sozinha? Ai, que pergunta excelente. Uhum. Você quer responder? Bom, você Quer que que eu é a responda? convidada, mas eu posso começar e você quiser complementar também. Uhum. Eu acho assim que, no meu ponto de vista, né? O que eu faria, o que acho importante a gente primeiro colocar na mão da criança e observar, sem intervir, né? Deixar ela explorar sozinha e observar, né? A gente tem que, muitas vezes eu vejo assim, a gente quer ajudar a criança e vai lá e faz o que a criança quer, né? Ela quer determinada coisa, quer tirar um laço, quer tirar a abelhinha da colmeia, quer puxar a borboleta, né? E aí a gente vê que ela está com dificuldade. Eu, inclusive, gosto de colocar graus de dificuldade diferentes nos meus brinquedos, né? Para estimular uma coisa mais fácil, mas tem outra mais difícil, porque se ficar tudo fácil, os pés de grau também frustra. Uhum. Aí, observar como que a criança vai agir de acordo com aquilo ali e direcionar.
Ah, tá difícil. E se você fizer assim? Se você subir um Uhum. pouquinho, bota para um lado, para outro, assim, direcionar para que ela execute. E aí depois, em outro momento, vocês podem fazer juntos, mas é o meu ponto de vista. Né, mas é exatamente isso que eu diria também, porque eu gosto de chamar os meus clientinhos de pequenos cientistas, né? Então, eles experimentam tudo, eles exploram tudo do jeitinho deles. E nós, como adultos, a gente tem muita dificuldade de se colocar numa posição de observador. Porque a gente tem pressa de fazer as coisas, porque a gente sabe mais, né? A gente bate o olho em determinada coisa, a gente sabe o que que faz, o que que não faz. E a gente muitas vezes atropela a criança mostrando e fazendo por ela. Só que a criança, ela é sensacional, né? Ela toma o tempo certo, ela tem o tempo dela de fazer, de explorar. E às vezes eu fico até um pouco frustrada, assim, quando as mães às vezes me mandam um livro, né? Ah, entreguei o livro para a criança. Aí você vê a mãe tá super empolgada, que quer que a criança veja. E a criança tá lá, passando a mão na textura, e ela tá feliz lá, passando a mão, e cutucando, e raspando, e olhando. E aí a mãe vira a página, olha aqui, olha a minhoca, olha não sei o quê, né? E tá ali bombardeando com outras informações. Então, assim, se ela quiser ficar os 20 minutos da brincadeira dela naquela página, ela pode e deve ficar. Que ela vai brincar realmente com aquilo. E é outra coisa também, né? A criança não vai ficar 1 hora brincando com o livro. Tem que baixar um pouquinho as expectativas. Mas se ela tiver essa oportunidade de explorar 15 minutos uma atividade, ela vai sair satisfeita e treinada, né? E desenvolver essas habilidades. E na próxima brincadeira, no próximo momento, ela vai ficar curiosa por outra página. Então a gente tem que se colocar um pouquinho mais como observador, muitas vezes, e é difícil pra gente. É. E outra coisa também que a gente tem que, eu pelo menos, né, tenho esse cuidado, né, de conversar sempre com os clientes e entender a fase de vida que a criança tá, né? Tem os marcos do desenvolvimento que a gente sabe, né, do desenvolvimento infantil, de um período, né, comum Uhum, de determinadas ações, como engatinhar, andar, falar. Claro, cada criança tem o seu, né, o seu jeito, o seu tempo de desenvolvimento, mas existem os marcos justamente para a gente, né, para saber se está correndo bem, né, no desenvolvimento da criança. uhum, Então, você chegar, colocar um brinquedo extremamente cheio de, por exemplo, muitos volumes de feltro para tirar, para mexer, para interagir, muitos botões, muitas cordinhas, muito tudo que vai necessitar de uma coordenação motora extremamente refinada para uma criança ainda muito pequena, você vai criar um estímulo, no meu ver, né, mais negativo do que positivo, porque a criança vai ficar irritada com o excesso de uhum, informação, com não conseguir avançar, né, no brinquedo, no projeto, e aí vai deixar o brinquedo de lado, os pais vão achar, ah, não gosta, não serve, não presta, mas é porque não comprou um brinquedo direcionado, não tem uma idade, uhum, mas ao mesmo tempo tem, né? uhum, Porque pode, sim. dependendo da forma como ele é feito, como ele todos esses cuidados que a gente precisa ter, e uma coisa que como tem muita artesã aqui também, e até quem não é artesã, mas que é cliente está aqui na live, é a gente falar sobre quanto que a gente precisa observar em relação ao uso da cola, né? Porque muitas vezes a gente encontra Uhum, aí brinquedos artesanais, né, por aí afora. E aí tem tudo uhum, colado. Você compra uma bonequinha ali, o olhinho é colado. Um bichinho que os bracinhos tudo é colado. E aí a criança puxa e rasga rápido. uhum, Então aquilo ali pode ser um perigo. Então a gente ter essa atenção sobre a costura, o reforço da costura, o tipo de material que vai ser utilizado. Então tudo isso está sendo considerado, né? Isso que você. São duas coisas, né, que você falou aí diferentes. A questão do brinquedo não ser adequado para a idade da criança, ela se frustrar. Lembra que eu falei, né? Brinquedo é brinquedo e a criança vai brincar. Os pais às vezes se frustram também. Então, ao mesmo tempo que ela, por exemplo, um quebra-cabeça, né? A Juju, ela se desenvolve super bem em várias coisas, mas o quebra-cabeça ela ainda precisa de bastante ajuda para completar. Então, eu tô sempre lá junto, eu ensino o que que é a borda, o que que é reto, o que que não é, e ainda assim ela perde o interesse muito rápido, por causa do grau de dificuldade para ela.
Agora, um quebra-cabeça menor, com menos peças, com um desenho melhor, né? Vai despertar mais interesse, ela não vai largar logo de cara. E foi o que você falou, aí a criança larga o brinquedo, não quer saber, e o pai e mãe pensam, ai, não serve, esse brinquedo não é bom. Não é que o brinquedo não é bom, é que ele não está bem pensado para aquela fase de desenvolvimento da criança. Por outro lado, a Juju ganhou no Natal, acho que foi. Então ela estava com. Ela tinha acabado de fazer 4 anos. E a Juju, a gente não está alfabetizando ainda, né? Eu acho precoce para estar alfabetizando ela. A gente segue o interesse dela. Então, se ela pergunta o que está escrito aqui, eu falo. Hoje em dia eu tenho falado o som das letras. Então, ó, essa cobrinha aqui é o S, ela faz. E aí a gente vai aprendendo. Então, agora, por exemplo, ela já identifica no calendário dela, que ela tem o calendário dela, que dia da semana é que ela? Segunda. Ela sabe que é o primeiro, ela sabe que começa com, né? Então ela fala segunda. Mas a gente não incentiva a leitura num grau, né, exagerado. E ela ganhou um jogo de madeira com sílabas. Eram várias pecinhas, várias sílabas. E se você pegar na indicação do brinquedo, ele fala lá, a partir de 4 anos. E ela já tinha 4 anos. Mas, nossa, aquilo ali para ela não fazia sentido nenhum. Ela não sabia nada do que estava. Porque era aquele joguinho, sabe, de pecinha de madeira que é ba, cá, pá, tô, sabe? Para montar palavras. É super legal o brinquedo para uma criança maior. E tá lá, tipo, não brinca, não fazemos nada com aquele brinquedo. Só que um dia ela pegou os quadradinhos e brincou de comidinha. Então, cada pecinha de letras era uma comidinha diferente. Então, ela ressignificou o brinquedo, né? As crianças têm essa imensa criatividade, essa potência aí que a gente perdeu faz muito tempo. Então, conviver com crianças também é muito bom, porque a gente vai reaprendendo a fazer isso. Verdade. E, por exemplo, Ali, brincar de boneca, né? Aí tem pergunta, porque para mim não tá subindo os comentários. a, não, falou só o que eu reparo é que se um objeto sai, ela quer que todos saiam. Isso é. Às vezes eu percebo também nos livros, né? A criança viu que o milho saiu. Aí ela vai lá no botão que é costurado e fica cutucando para ver se sai. É porque ela explora, é por isso que tem que ser muito bem costurado, né? A Dedinhos Curiosos diz que tá cortando o som ou a imagem ou os dois. E será que não foi mais para cima? Eu vi agora. E tem, a Lucinha falou, estou amando. Que Eu amor. acho, Eu tô acho que vai nessa mais parte. para cima. Não sei, eu tô no que amor aqui. Não sei se o meu que tá Tá. atrasado. Bom, mas até deixa eu mostrar para vocês que aconteceu hoje, agora, na hora do jantar. Eu tava dando jantar para Juju e ela tava com 2 tartaruguinhas. Uma tartaruguinha era a filha, uma tartaruga maior que era a mãe. E aí ela tava brincando, né? E obviamente eu era a filha e ela era a mãe. E aí ela tava fazendo faz de conta, tal. E aí no meio da nossa brincadeira, eu falei: "Cadê o pai da tartaruguinha?" Porque a mãe tinha ido trabalhar e a tartaruguinha estava sozinha. Eu falei: "Mas ela vai ficar sozinha? Cadê o pai da tartaruguinha?" Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro. Ela não tem uma terceira tartaruga. Aí ela pegou. Olha o que ela pegou. Tava aqui em cima da mesa. É uma varinha. Ela pegou isso aqui. Aí ela: "Mãe, finge que esse aqui é o pai dela, tá bom?" E esse foi o pai da tartaruga na brincadeira, sabe? Então, às vezes a gente fica ali inventando, né, querendo inventar a roda, querendo imaginar um monte de coisa e a gente não precisa, a criança não precisa. Ela, às vezes, pega um garfo, uma faca, uma colher e é pai, mãe e filho. E para ela tá ótimo. E viva a imaginação, né? Por isso que é tão legal a Sim. gente deixar as crianças explorarem e permitir a fantasia, porque muitas vezes a gente vê, eu já vi muito, né? A retaliação. Que nada, meninos, daí não é, não sei o que lá, é tal coisa. Tá inventando Uhum. história. Então, ter esse cuidado de, né? Às vezes você tá ali sem paciência, sei lá, ou por falta de conhecimento mesmo, alguém age assim, né? Então, ter esse cuidado, a Uhum. gente não tá podando determinadas ações, porque a gente vai
tirando a criatividade da criança, tirando o movimento, a gente já tira o movimento de certa forma, né? Porque bota o Uhum. celular, bota a criança dentro de casa, tem horário para tudo, não tem muitas vezes espaço de brincar livremente no dia inteiro. Tem horário disso, tem horário aquilo, é da escola, é do balé, não sei o quê. Então, assim, ter o cuidado de a gente colocar na rotina da criança, na agenda, aqueles momentos de brincadeira com a própria família. Ah, eu vou sentar para brincar com meu filho, tal hora, mesmo que seja num dia e horário realmente agendado, você criar uma rotina, né, de brincar Uhum. com a criança. Ela brincar Sim. livremente, escolher ali esses elementos malucos, né? Eu Uhum. adorava brincar com caixinhas de papelão, rolinho, as embalagens de shampoo, tudo. Eu e minha irmã, a gente construía cidades em casa, brincando com brinquedos que não eram brinquedos. Construir o próprio brinquedo também, né? Uhum. Ajuda demais no desenvolvimento, tanto cognitivo, sair um pouco dos brinquedos plásticos, que também vai ajudar em toda a questão de conhecer as texturas. Uhum. Você entrou nesse assunto das telas, muito urgente, importante a gente falar, né? Que é o fato das crianças ficarem muito mais nas telas, e telas a gente entende TV, celular, tablet, videogame, minigame, tudo isso. E a criança fica realmente viciada. Eu percebo que a Júlia, quando ela vê um pouquinho, é um vício, ela quer mais e mais e mais e mais, não tem fim. Só que ela também fica extremamente irritada, irritável, né? Então, percebe que um dia que ela assistiu um pouquinho mais de desenho, nossa, é mais difícil de dormir, é mais difícil de aceitar a rotina, assim. E acho que tem alguma coisa na sua tela aí, ficou embaçadinho em cima. E aí, quando você coloca a criança na frente de uma TV, você mistura a, a, os hormônios, digamos assim, né? Porque ao mesmo tempo que ela está paradinha, o cérebro dela está muito agitado. Então, ela está ali processando um monte de informação, e aí ela para de assistir a TV, ela tem que gastar toda aquela energia, né? Porque a criança ela tem que ter um momento de retração, assim, né? De ficar quieta, aquele momento da quietude mesmo, da calmaria, e tem que ter um momento de expansão. E aí ela precisa correr, brincar, pular, saltar. Tanto que a Juju, às vezes, ela tá vendo desenho, não sei se no caso das mamães estão acompanhando, estão assistindo, acontece também, eu imagino que sim. Ela tá vendo desenho e ela começa a escalar o sofá e vai para trás do sofá e sobe em cima do sofá, porque não consegue, o corpo quer movimento, né? É um sinal até de que a criança precisa parar de assistir TV, ela precisa se movimentar e liberar aquela energia. E aí tem alguns pais que pensam, mas é educativo, por exemplo, coloca lá um desenho que ensina as cores, ensina as formas, né? E acha que a criança está aprendendo. E aí vê uma criança de 2 aninhos ali na frente, mas o desenho fica falando a cor, ela não repete, ela não desenvolve a linguagem, ela não vai desenvolver. Então, às vezes, até tem um atraso de linguagem por conta desse excesso de estímulos aí verbais do desenho, né? Porque não tem troca. Na TV não tem troca. Então, qual que é a diferença de um desenho que está mostrando as formas e as cores, um trenzinho das formas e das cores, e eu com um livro sensorial mostrando as formas e apontando e falando as cores, né? Aqui comigo, a criança tem troca. Então, isso que faz ela se comunicar, isso que vai estimular a linguagem. Mesmo que ela não fale, é um quadrado, você fala qual desses é o quadrado, e ela vai apontar. Isso já é desenvolvimento de linguagem. Agora, numa TV, quadrado, quadrado, quadrado. É como se fosse uma. A TV quer fazer uma lavagem cerebral ali, né? De enfiar a informação na cabeça da criança, mas ela não vai desenvolver a linguagem, porque ela fica como telespectador mesmo, ela só recebe, e ela não manda nenhuma informação para o ambiente. Por isso que a troca com o cuidador, o pai, a mãe, a avó, né, quem está junto, é muito importante. De ler um livro, apontar as formas, falar as cores, narrar o que está fazendo. Pedir para a criança, né, repetir as ações, né? Tá determinada, vamos bater a mão agora, vamos fazer estalar dedo, vamos botar aqui. Então tem aquelas musiquinhas que ajudam também, né, na questão da coordenação motora, então nessa repetição do movimento. Então, uma coisa que é muito legal a gente
importante a gente lembrar e relembrar e reforçar é que as crianças têm um aprendizado sensorial, eles têm um aprendizado de experiência, eles precisam Uhum, descobrir o mundo com as mãozinhas ali. Então, você privar a criança disso, de ter todos esses estímulos, você também está privando a criança de crescer, né? De com mais uhum. qualidade, com mais saúde, de se desenvolver com mais autonomia, né? Sim, de pegar com a mãozinha e pôr na boca, né? Que também é uma fase, é importante a criança fazer. E aí eu vou trazer que essa semana mesmo, ontem, quarta-feira, eu dei uma aula para os alunos lá, os residentes de fisioterapia, e eu falei muito sobre isso, que é sobre a via. Se eu ficar muito técnica, você me corta aí, tá? Mas é da área aí de do neurodesenvolvimento, da plasticidade do cérebro e tudo mais, da formação. Ah, eu acho massa. O bebê, eu trabalho muito com pacientes adultos com sequelas neurológicas, porque tiveram um AVC, tiveram algum trauma. Mas a criança, ela pensa num. Eu até brinco, né? A criança tem um HD vazio. Então o cérebrozinho dela lá tá vazio, por isso que ela lembra de tudo. Mas, ao mesmo tempo que ele tá vazio, ele tá se formando com uma velocidade muito grande. Então, esses primeiros anos de vida, quanto mais estímulo a gente oferece, mais a gente vai diferenciando ali o cérebro, as áreas do cérebro, para refinar essa coordenação motora, esse movimento. E a gente tem muita relação dos sentidos, da sensibilidade, do tato, da audição, da visão, do paladar, do olfato, com o movimento, né? Poucas pessoas falam isso, mas se você pensa num reflexo, aquele que todo mundo conhece, que você bate o martelinho no joelho, né? Dá aquela batidinha no joelho que a perna mexe. Por que a perna mexe? Porque você recebeu um estímulo, um toque, uma batida. Todo estímulo sensorial que a gente manda para o nosso corpo, ele vai subir até o nosso cérebro. E aí no cérebro ele vai organizar aquela informação e vai devolver uma resposta, que geralmente é uma resposta motora. Então, esses estímulos sensoriais para a criança, eles são muito importantes e muito potentes para melhorar a coordenação motora, para melhorar essas respostas, a velocidade, né, o equilíbrio. E aí tem também a questão de que até os 7 anos de idade, a criança ela está na fase do movimento. Então, as pessoas vão brigar comigo, mas é um pecado a gente pegar uma criança de 6 anos, sentar numa carteira da escola e deixar ela 4 horas lá tentando escrever o ABC, sabe? Porque ela precisa de movimento, é o movimento que vai fazer ela se desenvolver melhor. Isso. E, assim, muitas pesquisas já têm mostrado isso, né? E, inclusive, as instituições educacionais têm cada vez mais ajustado sobre isso. Um dos critérios que eu tive, né, para poder, quando eu fui matricular meu irmão na escola, quando ele era pequeno, também a gente segurou o máximo que pôde antes de colocar na escolinha, por todo, N motivos, né? Mas foi observar o espaço da escola, o ambiente externo, se tinha grama, se tinha árvore para brincar, se tinha espaço para correr, ou se era um ambiente fechado, sala de aula, né, aquela coisa, um monte de brinquedo, um tatame no chão, aquilo ali. Uhum. Então, eu tenho muito isso desde toda a vida e estimulo isso sempre, né, nas pessoas, e quando eu tiver filhos humanos, inclusive meus Uhum. filhos pet, eu também priorizei, né, ter o espaço para eles se movimentarem, correr e tudo mais, porque eu entendo essa questão do espaço, né, da liberdade de ser, então eu acho que quando a gente pega o intervalo, eu falo isso por mim, eu sou agoniada, estou sentada e daqui a pouco eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Quando eu ficava na faculdade, na escola, toda hora eu tinha que inventar de beber água, inventar de ir no banheiro, inventar de qualquer coisa só para poder levantar e não aguentava ficar muito tempo ali parada. Aí a cabeça já ia embora, né? Você perde a Uhum. concentração, você perde a Sim. atenção, porque o seu corpo está com necessidade, né, diferente, não é? Você, para poder estimular o cognitivo, é aquilo ali, tudo está conectado. A Uhum. concentração, a atenção, você tem que ter a liberdade também do seu corpo, né, se mexer, se movimentar. Tudo tem o seu tempo. Exatamente.
Tanto que até hoje, né, a gente às vezes se pega ali muito tempo trabalhando, fazendo alguma coisa, mas você vê que a gente vai pifando, ficar muito tempo sem se movimentar, sem levantar para ir ao banheiro e tal. Ou pifa a mente, ou o corpo mesmo que pede arrego ali, que começa a sentir dor em tudo e ter problema de saúde. E para a criança não é diferente, né? Assim, quando você pensa que para uma criança pegar um lápis, para uma criança sentar na carteira, pegar um lápis, ela tem que ter tido todos esses estímulos antes. Por exemplo, quando a gente fala de coordenação visomotora. Então, o que é a coordenação visomotora? É aquela coordenação óculo-manual. É você ser capaz de acompanhar objetos, né, com os olhos. Então, você mirar um objeto para fazer um alcance. Então, você está associando o movimento com a visão. Quando que ela usa isso? Quando ela está sentada na carteira lá da escola, ela tem que olhar o quadro e escrever no caderno. Ela está utilizando a coordenação oculomotora também. Se ela fez brincadeira de alinhavo, de massinha, de tesoura, de empilhar, né, empilhar blocos, tudo, essa coordenação da mãozinha dela vai se refletir na forma como ela pega um lápis. Então, às vezes, os pais estão tão preocupados ali em estimular que a criança aprenda a ler e escrever, só que ela não correu, não tem equilíbrio, e aí ela não tem força muscular no tronco para se manter sentada durante 4 horas, né? 3, 4 horas. Então, você vê lá no futuro, a criança com 12 anos, com desvio postural, né? Porque ela não tem postura, não tem força muscular para se manter naquela posição por muito tempo. E vai prejudicar o aprendizado. E a gente também reforça isso, que para poder chegar nessa questão da coordenação motora fina, de aprender a pegar, né? Eu estou aqui com minha pesca e anotações também, aproveitando, né? Aí a criança vai pegar, né, uma caneta, um lápis, um talher, né? Então é um movimento Uhum. bem refinado dos dedos, da mão, para Uhum. manipular, inclusive, não é só pegar, é manipular. Então, você pegar Sim. uma criança pequenininha, de 1 aninho ou menos, dar uma caneta, um lápis fino para ela riscar aquilo ali, sem ter tido primeiro, uma etapa Uhum. de estímulo, inclusive da coordenação motora, né, grossa, mais Uhum. ampla, de aprender a pular aquele brincadeira de polichinelo, né? Vai trabalhar outras, que inclusive vai fortalecer e estimular ela a andar, essa questão da postura Uhum. também. Então são coisas que às vezes a gente não pensa, né? Que está relacionado e que, né, tá tudo conectado. Uhum. Sim. E a questão, aí entra também a sensibilidade, né? Eu gravei anteontem, eu fiz um filminho da Juju escovando o dente, porque eu queria fazer um post sobre isso. E aí eu comecei a filmar, só que ela vê que eu tô filmando, começa a fazer graça e não deu certo. Mas ela pegou a escova, né? Ela fazendo aquele movimento da escova para um lado para o outro, e eu ensino ela a fazer o círculo. Esse círculo aqui ela ainda não consegue. E a coordenação motora dela, por ter 4 anos, é de um jeito que ela não tem um controle muito refinado do movimento. Mas ela consegue fazer esse movimento lateral, para um lado e para o outro. Então, quando que a gente trabalha isso nos brinquedos? Quando você coloca um movimento que puxa de um lado para o outro, né? Ou mesmo o fato de virar a página e trabalhar conceitos como direita, esquerda, trabalhar essa lateralidade, o uso das duas mãos ao mesmo tempo. Então, enquanto uma mão segura a página, a outra mão puxa, né? Isso. Então, tudo isso vai estimular ela a aprender esse movimento para se refletir em atividades do dia a dia. Então, ela está escovando o dente sozinha, sim, porque ela já aprendeu esse movimento lateral. Ela ainda precisa reforçar o movimento circular. Aí a gente colocar atividades circulares no livro, botão imantado, botão de pressão, que vai trabalhar o movimento circular. Então, se a gente não tem essa referência, né, a importância de ter esse tipo de estímulo, a gente não consegue comunicar isso também e nem mostrar para a mãe, ó, eu vou colocar esse botão imantado aqui para brincar de girar, porque isso vai ajudar ela a escovar o dente, por exemplo. Então, os livros são muito, muito potentes para essas habilidades, né? E com relação ao sensorial que a gente estava falando, por exemplo, se você for escovar o dente hoje, você fechar os olhos, você consegue escovar os dentes?
Acho que sim. De olhos fechados, você consegue. Por quê? Você não precisa ver, você consegue sentir. Então, você tem a experiência de levar algum objeto até a boca. Se você fechar o olho, você consegue atingir a sua boca, porque você tem noção espacial, noção Isso. corporal e noção espacial. E aí, você trabalha muito isso também com os brinquedos, com as atividades de alcance. E aí você tem a sensibilidade também, você percebe quando você encosta a escova na boca e encosta a escova no dente, você tanto sente na sua boca que ela tá, mas, por exemplo, no dente, o nosso dente, ele não tem sensibilidade de toque, né? Então, quando eu encosto a escova no dente, não necessariamente eu sei por causa do dente, mas eu sei por causa da pressão que a escova faz no meu dedo quando a escova encosta em algum lugar. Então, isso é sensorial, totalmente sensorial. Se você fechar os olhos e tentar escovar o dente de olhos fechados, você vai trabalhar totalmente a sensação. Você só sabe o que você está fazendo por causa do sentido, do tato, né? E então, na fase inicial do desenvolvimento da criança, o tato é muito, muito importante. E é por isso que, às vezes, as pessoas falam, assim, vê, assim, eu gosto de botar nas páginas dos livros ou nos brinquedos, até, por exemplo, nas bonequinhas, né? Os bonequinhos. Então, eu uso um tipo de tecido para o corpinho, outro tipo de tecido para a roupinha, um outro detalhe, um outro estímulo. Então, assim, eu trago estímulos sensoriais nos bonequinhos de pano, nos brinquedos de crochê, às vezes a textura de um fio diferente, ou o próprio ponto ser mais duro ou mais aberto. Então, é tudo pensado, não é nada por acaso. É tudo com intenção, né? Inclusive a questão da roupinha. Eu gosto de fazer bonequinhos que trocam a roupa. Por quê? Para estimular o movimento ali, de tirar, de aprender a abotoar, amarrar, dar um nozinho fino, né? Nesse exemplo aqui. Então, a criança vai aprender a vestir a roupinha do boneco, depois vai aprender a vestir a roupinha dele, escolher, né? Escolher que look vai usar. Então, ajudar na escolha, na autonomia de si mesma, né? De escolher suas próprias roupas, o que combina com o quê. Então, o brinquedo, ele tem o propósito, óbvio, ele tem o propósito lúdico de brincar, de estimular tudo, mas ele tem uma função a mais, porque o brinquedo, ele é uma construção da consciência, o brinquedo é uma brincadeira, ela é uma construção da consciência corporal, né, do indivíduo. E a gente começa isso quando? Na infância, né? Desde bebezinho. Então, a gente, Sim. quanto cuidador, quanto mãe, pai, profissional, o artesão que está produzindo ali para aquela família, ter esse olhar. Uhum. E você falou já, né, no começo a questão do plástico, e esse exemplo que você deu da boneca é sensacional, porque pega uma boneca de plástico, tem o plástico e a roupa no máximo, ou mesmo uma outra boneca industrializada aí, é o corpinho, que é do mesmo pano que a roupa, e aí tem a cara, né, o bracinho, a mãozinha às vezes que é plástico. Não tem essa riqueza de estímulos. Só que ao mesmo tempo que você tem aí o tecido da boneca, o tecido da roupa, o crochê ali do cachecol, o tricô, que são texturas diferentes, são tecidos diferentes, para você receber, né, para que o cliente valorize isso, você precisa comunicar. Você falou, é tudo intencional, mas tem que sempre falar. A roupinha é assim, o cachecol é assim, para isso, isso e isso. Porque quando o cliente comparar o seu produto com uma boneca industrializada ali, de plástico, ele vai enxergar essa diferença. Porque, no geral, ele vai falar, mas é artesanato. Porque tem ainda muita gente que acredita que artesanato é barato, né? Então, faz essas comparações. Ah, Sim. mas vou comprar um bichinho de pelúcia ali que é metade do preço. Tá, mas não tem todos esses benefícios, esses estímulos que a gente oferece, né? Você pega brinquedos de plástico, vai fazer brinquedo de encaixe, ou mesmo pescaria de plástico. Você tem um estímulo ali. Enquanto que numa pescaria, num livro, é feltro, é botão, né? É textura, O é o imã. movimento giratório, tudo isso. E nesse caso aqui, por exemplo, dessa bonequinha, né? Eu gosto também de pôr os movimentos. Então, os bracinhos mexem, senta. Então, trazendo dentro do brinquedo, seja ele qual for que eu estou produzindo, eu gosto de trazer estímulos diferentes, sensorial, se é macio, se é duro, se é fofinho.
ter algum som também, dependendo do brinquedo, né? E as argolinhas, ó, essas argolinhas aqui, que eu gosto muito para bebê, para usa como mordedor. Então tem aqui de rodar, para trabalhar o movimento, a textura, tem o brilhozinho aqui, então já tem outro tipo de estímulo. Travou. Não é porque apareceu a Voltou. notificação. Ah, tá. Aí, ó, o movimento de sobe e desce, o esconder e achar que a gente fala tanto sobre ansiedade de separação, esconde a bolinha. Então, Uhum. assim, é tudo, o artesanato a gente consegue fazer, né, transmitir aquele carinho em cada peça, não é um produto industrializado, feito em série. E em relação a isso do plástico que você falou, né, que a gente sempre traz sobre essa questão da sustentabilidade, de evitar o uso de plástico, então não é só pelo estímulo tátil ali, né? Quanto tempo aquele material vai ficar ali na natureza? Então tem todo esse olhar também para o produto artesanal. Eu estou fazendo um produto artesanal, ele tem o material é de qualidade, é durável, vou trazer todas essas Uhum. informações, né? Nós, como artesãs, a gente olhar isso nas nossas escolhas e a gente passar isso também para o nosso cliente. Sim, com certeza. Ah, os benefícios, eles são inúmeros, né? Não tem nem como falar tudo de uma vez, mas o importante é a gente ir pontuando isso no dia a dia, porque com o tempo você vai conseguindo comunicar, né, e transmitir isso, às vezes sem nem precisar falar. De tanto você repetir, repetir, o cliente já vai bater o olho ali, já vai ver o valor do seu produto e esse cuidado que você tem com cada detalhe, né? Muito legal. Gente, vocês têm perguntas? Que a gente está aqui conversando, eu tenho que ver o chat aqui. Eu não estou conseguindo ver o chat. Eu acho que na hora que deu uma notificação aqui, eu perdi A Lady as perguntas. perguntou, saiu, deu parabéns, e a Dedinhos Curiosos perguntou se vai ficar gravada a live. Ó, a gente vai deixar salvo. Se o Instagram não der bug, vai ficar salvo. Kelly, você. Ela tinha perguntado antes aqui, ó. Tem a diferença entre atividades pedagógicas, esses que têm um certo propósito, devemos intervir? Posso falar? Pode falar. Os brinquedos, tem aquela diferença dos brinquedos educativos e brinquedos pedagógicos, né? Na realidade, todos eles acabam sendo educativos, mas o pedagógico mesmo é quando precisa, sim, de um mediador da brincadeira, digamos assim. Então, quando você tem um quebra-cabeça que precisa de uma mediação da brincadeira, quando você tem um jogo de forca ali, de alfabeto, né? Os educativos, eles ensinam a criança sem necessariamente trabalhar conceitos, né, da escola, digamos assim, e sem precisar de um adulto falando quais são as regras. Então, essa é a principal diferença. Agora, eu estou entendendo, né, que como a segunda pergunta relacionada ao adulto intervir, que a gente pode deixar a criança brincar livremente, que tem o seu valor, é importante, mas a gente também, como cuidador e mediador né, pai, mãe, a gente pode e deve se conectar com a criança e brincar junto. Então, tem brinquedos que ela vai conseguir brincar sozinha e é muito útil, muito importante para a criatividade, para o desenvolvimento dela, de concentração, principalmente de imaginação e criatividade, que ela aprenda a brincar sozinha, mas ela não vai ficar sozinha o tempo todo. Então, quando o adulto pega um livro e pede para apontar qual cor, pede para nomear qual animal que é aquele, essa é uma intervenção saudável, digamos assim, com um objetivo específico. Eu estou com o objetivo de estimular a linguagem, né? Agora, eu não preciso falar para a criança, passa a mão aqui. Isso ela consegue fazer sozinha. Ela vai explorar as texturas, né? Eu posso, como mediador da brincadeira, porque, por exemplo, eu tenho um livro que tem uma página lá do Jardim Sensorial, que é o cacto, que tem os spikes, e a flor, que é fofinha. Quando eu faço a nomeação, né? Então, ela tá explorando ali. Tá passando uma mão em um, uma mão no outro, brincando. Ela tá sentindo diferença.
mas ela não sabe nomear o que é aquilo. Então, eu posso, como uma intervenção, falar, ó, esse aqui é pontudo, esse aqui espeta, olha como esse é fofinho, é gostoso de fazer carinho. Então, você nomear, você falar como você se sente quando você põe a mão ali, né? Ah, ó, ele espeta, ah, ele machuca um pouquinho, ah, esse é gostosinho, né? Você vai pontuando algumas coisas para a criança. Então, ela pode tranquilamente brincar sozinha, mas ela também precisa de alguns direcionamentos que vão, sim, estimular o desenvolvimento, principalmente da linguagem. E eu acho que eu entendi, assim, em relação à pergunta dela, por exemplo, essas atividades que a gente coloca para a criança rabiscar exatamente em cima do lugar, ou pintar dentro de um limite determinado, né? Se a gente deve intervir, oferecer, ou não, assim, eu acho que se for uma criança está muito cedo, né, pré-alfabetização ainda, você oferecer esse tipo de atividade pedagógica, né, com a necessidade de ser, com a exigência de ser daquela forma, eu já Uhum, não acho que é saudável. Inclusive, uhum, isso está relacionado até com uma das coisas que eu anotei aqui, com essa questão aqui da saúde mental das crianças, de forçar, né, de forçar determinada coisa que ela ainda não está preparada, ou fisicamente, ou cognitivamente, ou às vezes até uhum, emocionalmente, dependendo do que for, né, para receber aquele estímulo. Então, você vai criar, na uhum, verdade, depois um bloqueio, né, futuro que pode trazer, assim, dificuldade na aprendizagem. Então, uhum, vai ensinar a criança, tem aquelas, né, pré-alfabetização, aqueles de fazer o rabisquinho, a ondinha, o tracejado, não sei o quê. Mas se é uma criança que você vai ensinar já na fase de alfabetização, por exemplo, que já tem a pega, já tem a postura, ela já está preparada cognitivamente e como é que chama? Tem a coordenação motora já, né? Já uhum. desenvolvida para esse tipo de atividade, eu acredito que não tem problema. Mas se é antes disso, eu já não acho que é saudável. Sim, eu acho que a gente tem alguns hábitos, né, como adulto, cuidador e tal, que a gente tinha que dar uma cuidada, assim, até nomeações, nomenclaturas, né? Por exemplo, a própria introdução alimentar. Você não introduz alimentos para a criança, você apresenta alimentos, né? O vaso sanitário, você não treina a criança para usar o vaso sanitário, você orienta, você guia, você mostra. A própria alfabetização ali, né? Se você faz num momento muito precoce, eu acredito muito, o desenvolvimento, ele não é só motor, né? Neuropsicomotor, como você falou, e ele não acontece de uma forma linear e de baixo para cima, assim, não é? Eu tô aqui, eu vou aprendendo aqui numa linha reta, então eu vou aprender a coordenação motora, ela vai fazer isso e a linguagem vai fazer isso. É um emaranhado de estímulos que a criança recebe e de desenvolvimento e testes que ela vai fazendo. Então eu percebo assim que a Juju, com relação a testes, né? Ela ouve historinha e aí ela ouve uma palavra. Outro dia eu não lembro o que foi que ela perguntou. Necessidade. Mãe, o que é necessidade? Porque a historinha falava que era um amigo na necessidade, era um amigo de verdade. E aí lá fui eu explicar que era necessidade. Ela ainda não se convenceu com a minha explicação. Toda noite ela vai ouvir a historinha, ela pergunta, quando ela ouve essa historinha, ela pergunta o que é necessidade. Mas ela está ali pensando, né, associando as informações, e ela tem um bom desenvolvimento da linguagem, assim. Só que eu acredito muito que quando a gente intervém, né, que fala, quando a gente atua demais ali, interferindo demais no desenvolvimento, a gente está privando ela de outras coisas. Porque toda criança é diferente. Então, tem criança que anda com 8 meses, 9 meses, tem criança que anda com 1 ano, tem criança que anda com 1 ano e meio, só que tem criança que fala com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, né? Então, cada criança tem seu momento. E eu tento perceber isso nas crianças que eu tenho, próximas, que, tá, meu filho não fala ainda, tem 2 anos e não fala ainda. Mas ele
corre, ele pula de um jeito que a minha com 3 anos não fazia, né? Ele chuta uma bola com uma coordenação motora que eu nunca vi, sabe? Então, cada criança tem o seu momento. E quando ela está muito estimulada em determinado ponto ali, por exemplo, uma pré-alfabetização precoce, ela vai perder naquele desenvolvimento motor ou sensorial, por exemplo, né? Porque ela está gastando energia para aprender aquilo. E às vezes está gastando mais energia porque não é o momento certo. Se fosse no momento certo, ela não ia gastar tanta energia. E, inclusive, no desenvolvimento físico mesmo, assim, do crescimento dos dentes, do crescimento dos ossos, né, de engordar, então, porque está tendo um esforço energético do organismo para uma aprendizagem precoce, né, e aí está faltando em outro lugar. Então, é Sim. realmente uma atenção que precisa ser sempre, né, lembrada. E você falou Uhum. uma coisa que me chamou a atenção, deixa eu me lembrar aqui. Ah, já esqueci. Mas era Eu falo relacionado demais. Não, não, mas é assim, é porque minha cabeça é assim mesmo. Se eu não falo na hora, depois se perde. Por isso que eu anoto. Tem um bloquinho aqui, gente, eu anoto tudo. Porque em relação a. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim, do estímulo natural, né? Da gente deixar esse desenvolvimento. Ah, lembrei o que era. Era em relação a isso do que você falou. Da criança, por exemplo, a Ju estava lá contando a história relacionada a uma coisa que ela viu, que ela aprendeu, uma palavra nova, né? A Uhum. gente permitir, né, a criança tanto a conhecer vocabulário novo, aquela coisa, mas não, como é que diz? É porque eu não sei expressar agora como o meu raciocínio nesse sentido. Mas é não criar demais, né, a atenção para aquilo dali, para não desviar o foco ou a atenção, né, que deveria ser para outro tipo que não é o momento agora, por exemplo, dela, ela não precisa entender o contexto todo sobre isso. E uma coisa que eu Uhum. acho importante também, tudo que a gente for fazer com a criança, na rotina dela, né, a gente está comunicando a ela Uhum. que evita todas essas frustrações. Uma coisa que é muito comum, até que eu estava estudando esses dias, né? Aí a gente vai, você falou a introdução alimentar, que a gente conversa, chama de apresentação alimentar. Aí você vê, então, um bebezinho lá que nunca comeu nada na vida, né? Que ainda tem todos aqueles estímulos de deglutição, de botar a linguinha para fora, aquela coisa. Você vai, tira a chupeta, que para quem usa chupeta, eu estou falando um vídeo exatamente assim que eu assisti. Aí a neném com a chupeta, a pessoa, eu vou dar o abacate. Primeiro dia minha filha comendo abacate. Aí puxa a chupeta, pega uma colher e enfia na boca da criança. Aí ela não gostou do abacate. Olha, a menina Lógico. quase engoiando, engasgando. Aí depois, é muito difícil. Eu falei, gente do céu, eu fiquei em pânico. Porque, primeiro, nem preparou a criança, ela pode não entender, né, a fala, o sentido, mas ela entende, aos pouquinhos, desde bebê, você conversa com ela, ela não entende o que você está falando. Então você fala, olha, vou te dar uma comida, uma frutinha, deixa ela para ela experimentar, mexer com as mãozinhas. Então, trabalha a textura, né? Da fruta, do outro alimento, a cor, deixa ela brincar, se lambuzar, para ela naturalmente vai pegar e botar na boca. Vai Sim. cuspir ou vai querer engolir. Então, assim, você preparar a casa, não é abrir. Eu me senti tão invadida com esse vídeo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, aí depois a gente. É a mesma coisa a gente faz, né? Quando a criança tá lá brincando, assistindo TV, que seja. Para tudo, agora você tem que sair, você vai tomar banho agora. Tem que ir agora, nem avisa antes, tal hora a gente vai parar de brincar, porque vamos tomar banho para ir para a escola, ou vamos dormir, então vamos ter essa rotina também, que a gente fala sempre, né? Que você sempre traz, assim, pegar um brinquedo, vamos pegar um livro, ou alguma atividade que você vai fazer com a criança, trazendo uma rotina e contando um contexto, por exemplo, de algum momento desafiador da criança, se é chorar, ela chora no carro, não gosta de ir,
Então na brincadeira ali do nosso dia a dia, a gente vai contar ali a historinha que o bonequinho estava com medo e tal, mas aconteceu isso. Contar a história ali dentro da brincadeira e vai passar aquele momento desafiador de uma forma lúdica que ela vai compreender e aos poucos vai passar por aquilo ali. Uhum. Sim. Essa parte da apresentação alimentar, né, o tanto que a sensibilidade ela é importante. Primeiro, antes de tudo, eu acho que tem que ser respeito. A gente vem de uma cultura de que criança é criança, aquela história, a criança não tem querer, criança faz o que o pai manda, e a gente vem mudando, né, isso, mas ainda é muito impregnado na nossa cultura. Tanto que você falou, você sai desligando a TV e fala que deu hora de tomar banho. Eu confesso que eu tenho que me policiar muito para não fazer isso. Porque a gente tem o nosso tempo e a criança tem o tempo dela, e por ela não vai tomar banho naquela hora. Mas explicar para a criança tudo que você faz, eu percebi isso quando a Juju era bem pequena, eu percebi isso no final de semana que, assim, final de semana que a gente ia viajar para casa dos meus pais, era sempre muito tumultuado, porque chegava sexta-feira, sábado tinha todo um planejamento, tinha que ir num lugar, no outro, no outro, no outro, e depois voltava para casa. E para um bebê, isso é muito cansativo, porque a hora que ela está se acostumando com o ambiente, você pega ela, enfia no carro e leva para outro lugar. Então, eu percebi que estava sendo super difícil, naquele final de semana, fazer as coisas com ela. A hora que eu ia pegar, agora a gente tem que ir para casa da vovó, né? Ou para outro lugar. Não conseguia. Aí eu falei, não, peraí, vou fazer diferente. Aí no dia seguinte eu falei, filha, hoje a gente tem planejado isso, isso, isso e isso. Ela era bem pequena, acho que ela falava bem pouco, mas eu explicava para ela. Então, primeiro a gente vai em tal lugar, aí a gente vai almoçar, depois do almoço a gente vai ter que fazer tal coisa, e aí depois a gente vai voltar para nossa casa, para casa da vovó, que seja. E, nossa, ficou infinitamente mais fácil, porque ela estava preparada para aquilo, ela foi avisada do que ia acontecer. E aí eu fiquei, hoje eu sempre penso, né, como que eu gostaria que fizessem comigo? Eu tô aqui, tô num almoço com os meus amigos, tá super divertido, chega alguém e me cata, vamos embora. Não é assim que a gente faz com um adulto, por que a gente vai fazer assim com uma criança, né? Claro, aí vão vir as pessoas defender, não, mas a gente que cuida, a gente que programa, a gente que faz as coisas, mas tudo bem, não é para você deixar de fazer as coisas do seu jeito, é que você minimamente avise a criança e respeite também, né, que ela pode não conseguir o que ela quer, mas ela pode querer, né, ela vai querer, todo mundo quer alguma coisa. E a parte da alimentação, que você falou do abacate, me deixa assim agoniada também, porque a gente fez um método de introdução alimentar que chama BLW, que a criança pega os alimentos inteiros, né? E é isso, primeiro momento que você põe ele na frente dela, você não sai enfiando na boca dela. Imagina você enfiando Eu acho que você é bem menos seletiva do que eu sou super seletiva com a alimentação. Mas se alguém enfiar um quiabo na minha boca, assim, sem eu estar esperando, eu vou ficar muito brava. Então, se eu coloco ali na frente, o bebê ele vai pegar a primeira vez, ele vai pegar, né? Se ele pega com a mão, a hora que ele pega, ele tá sentindo a textura. E aí, ele é muito mais inteligente do que a gente, porque ele faz essas experiências para saber se ele dá conta de mastigar. Então, ele pega, ele amassa com a mão para descobrir, isso aqui é mole, eu posso pôr isso aqui na boca. Então, por isso da sensibilidade, por isso do desenvolvimento, né, sensorial e dos estímulos sensoriais, porque ele usa isso para tudo. E agora a gente falou nesse tema de alimentação, por exemplo, agora eu estou com a coleção da Quitandinha Orgânica, né? E é justamente para trazer um pouco disso, né? A gente também colocar na rotina da nossa criança, nos brinquedos, tem o pirâmide das frutas, de feltro, tem os brinquedinhos em crochê e tudo mais. Então, trazer dentro da brincadeira ali os alimentos mais saudáveis, né? Para a fase de produção alimentar, apresentação alimentar. Então, antes mesmo, é um chocalhinho, ali o bebê está com 4 meses, está brincando, mas é um formatinho de fruta. É uma naninha que vai ficar ali no cheirinho, né, na mantinha, mas em cima pode ter um moranguinho pendurado, né? Vai brincar, vai botando um carrinho, um ginásio, enfim. E pelo formato, pela cor, ele vai associando, né? E aí ajudar também a familiarizar, ele já está mais familiarizado no momento de conhecer a fruta de verdade, apresentar junto.
Uma coisa que eu até coloquei um post esses dias como sugestão de brincadeira, né? Você pegar os brinquedos, de frutinha, de verdura, de legumes ali, botar ali para a criança brincar. E aí, por exemplo, vendar os olhos, a gente vai agora botar para cheirar determinada fruta. Um exemplo, o abacaxi. Então, ela vai cheirar o abacaxi de olhos vendados. Então, quando abrir, vai estar lá os brinquedinhos junto. Então, você pede para ela apontar ou para falar qual é a fruta que ela associa, né? Que foi aquele Aquele cheiro. cheiro. Você é uma criança Uhum. que já come, que já, né, já passou dessa fase aí de apresentação do alimento, ela já ingere o alimento. Você pode colocar ali vários alimentos e pedir para ela associar qual combina com aquele brinquedo, né? Então, a textura do alimento, né? Um exemplo que a gente tem o abacaxi, ele tem os gominhos mais ásperos, então o brinquedo eu tento também trazer aquela referência. Então, você associar a questão do brinquedo que você tem em casa, que você vai adquirir, com a necessidade daquele momento, né? Da sua criança, da sua família, do seu sobrinho. E é isso. Gente, não E sei quanto tempo a gente temos de conversa, mas já rolou um bocado. foi bastante. Só ia falar que a gente tem uma responsabilidade, só para finalizar, a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande com o que a gente oferece para as nossas crianças, né? A Juju, quando ela era pequenininha, ela ganhou um joguinho de massinha que era de hambúrguer, de montar hambúrguer. O joguinho é legal, brincar de massinha é legal, mas a hora que eu olhei, assim, ela tinha um ano e pouco. Nunca tinha comido hambúrguer, ela não come, né? A gente não dava nada de fast food, essas coisas, ela nem comia doce ainda, demorou muito pra gente oferecer doce pra ela. E aí você pega os brinquedos mais populares, digamos assim, os mais comuns que encontra aí, esses de plástico e tal, até os crack-crack, né, que você fez os legumes crack-crack, mas o primeiro que eu lembro da minha infância era aquele sorvete crack-crack. Era um sorvete com a bola de sorvete, que tinha velcro. Lembra? E tinha um scoop, assim, uma conchinha que você colocava. Então, então, se você for pensar nos brinquedos que tem aí no mercado hoje em dia, esses fabricados, o estímulo que a gente está dando para as nossas crianças não é de uma alimentação saudável. A gente dá um jogo de cupcake, a gente dá um joguinho de sorvete, um joguinho de hambúrguer, né? Ah, é legal, é divertido. Mas você não encontra com essa facilidade uma quitandinha, né? Então, o artesanal eu acho muito potente por isso, porque você consegue criar exatamente aquilo que a criança precisa. Eu fiz um livro para uma criança que tinha seletividade alimentar. A pessoa que presenteou falou, olha, ela tem muita dificuldade de comer, ela não aceita qualquer coisa. E aí a gente montou um livro inteirinho baseado em alimentação. E aí não precisa ser só panela e comidinha, né? A gente colocou lá a mosca que comia o sapo que comia mosquinha, colocou a página dos animais, então o cachorro com ossinho, o gato com peixinho, né? Porque isso vai mostrando que se alimentar é natural. Só que você não encontra essa riqueza de estímulos para aquele determinado objetivo em um brinquedo industrializado. E fora isso, assim, que, por exemplo, tem o estímulo do velcro, do botão de pressão, né? Do botão de colchete, do ganchinho, do botão imantado. Então, são estímulos motores, né? Totalmente diferentes que vai, inclusive, facilitar a vida futuramente no dia a dia, porque são elementos da vida cotidiana. Vai vestir uma blusa, vai abotoar, vai amarrar o tênis, vai... Então, são coisas que a gente coloca nos brinquedos, nos livros. Agora eu mesmo estou, né, planejando fazer, estou fazendo, mas eu parei porque eu estou fazendo encomendas e outras coisas, não vou conseguir terminar a tempo, mas eu já apresentei para vocês aí, que é o painel da horta para a quitanda, que é contando justamente essa história, né, de como que são produzidos os alimentos e o ciclo deles até chegar na nossa mesa. Então, vai ser um painel um pouquinho grande, mas ele vai vir assim, bem completo. Tem a quantidade envolvida, tem a questão dos estímulos motores, dos estímulos sensoriais, né? Tem os bonequinhos ali para poder ter a interação. Então, a gente poder oferecer brinquedos que
levem, não é só a distração para a criança. Não é só, vou ocupar ali um tempo para eu fazer outra coisa, né? Mas você está oferecendo desenvolvimento, você está oferecendo conexão para aquela criança, se conectar com o brinquedo de uma forma afetiva, relembrar alguém especial e ter a conexão da família, com os amiguinhos, enfim. É muito especial, assim, eu faço artesanato desde criança, fazia meus próprios brinquedos, sempre gostei, dava de presente e tudo. E há 11 anos estou como artesã, né? Oficialmente, Uhum. empreendendo mesmo. Então, sempre trabalhei com brinquedos, mesmo com outros produtos, mas os brinquedos sempre estiveram dentro do meu portfólio. E eu estou muito feliz de estar com você aqui, que também é especialista, minha professora, minha mentora. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu carinho com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. O papo flui, né? A gente sabe que somos apaixonadas pelo tema, porque a gente fala, 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 e se deixar fica até amanhã. Mas foi muito bom estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, do que a gente sempre vê e enxerga de valor nos produtos. E lembrar, só lembrar, né, que os brinquedos sensoriais, esses brinquedos artesanais, eles são carregados de amor e de desenvolvimento. Muito, muito, muito estímulo ao desenvolvimento da criança. E ela vai saber brincar. É, do jeito dela, né? Sempre vai conseguir. Obrigada, Kelly. Obrigada a todo mundo que assistiu, quem vai ficar aí para ver depois, tá? Vou tentar deixar a live salva. Também vou tentar jogar lá no canal do YouTube, porque lá Ah, fica, legal. né, fica legal de assistir acelerado. Muito obrigada, pessoal, que ficou por aí, né? O pessoal ficou até agora ouvindo a gente. Espero que tenham aproveitado bastante. Ai, que Um linda, beijo, dedinhos gente. carinhosos aqui. Adorei, gurias. Quero assistir novamente. Obrigada, meninas. Vai Tchau. ficar salvo e vai dar para ver muitas, muitas vezes. Não esquece de curtir, É, né? Fala, pessoal, Estela, não esquece de curtir, mandar, né? compartilhar. Curtir, compartilha. E aí e aproveito todo esse conteúdo para vocês também, né, quem é artesã aí, também utilizar todo esse conteúdo, toda essa informação aí no seu trabalho, tá bom? Sim, Um com beijo certeza. para todo mundo. Beijos. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Estela. Boa noite.